Olá, pessoal. Nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre como é a escrita da introdução de um texto científico, seja ele um artigo científico, seja ele um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, ou mesmo uma dissertação de mestrado e tese de doutorado. Nós vamos falar daqui dos aspectos da introdução, o que minimamente precisa ter uma introdução, e, a partir disso, vou dar uma atividade para vocês já pensarem na introdução da pesquisa de vocês, tá? Não podemos ficar sem essa aula de hoje, senão não dá tempo da gente construir a introdução e depois a metodologia, que é a proposta da nossa disciplina, ok? Vamos lá, então? Ok. A partir deste slide, eu tiro a minha imagem, porque eu não vejo necessidade de ela ficar aparecendo aí, ok? No meio do texto. É só uma coisa muito importante, né, já que sou professor de metodologia, pode parecer que eu escrevi errado. Para evitar fazendo aquele recuo longo, formatado, de citações longas, eu vou utilizar um post-it quando eu quiser fazer uma citação direta longa, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, olha, baseado numa dupla chamada Martins e Teófilo, um livro que eu vou indicar aí na bibliografia, chamado Metodologia da Investigação Científica nas Ciências Sociais Aplicadas, eu vou apresentar aqui o que eu estou chamando de três planos da pesquisa, tá? O que eu estou chamando de três planos porque Martins e Teófilo, na verdade, apresentam o que eles chamam de polos, e eles apresentam 5 polos, tá? Mas, de maneira resumida, a gente poderia dizer que uma pesquisa tem três planos. Um plano chamado epistemológico, tá? A palavra epistemologia, traduzindo muito, de forma muito simplificada, quer dizer teoria do conhecimento. Então, do ponto de vista epistemológico, a sua pesquisa tem que deixar claro qual é a natureza do conhecimento que vai ser gerado por ela, tá? Vocês vão ver que nós já vamos conseguir fazer isso na introdução. A pesquisa precisa ter um referencial teórico. No referencial teórico, você já pode trazer as questões de pesquisa ou pode trazer na introdução, como a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? E o terceiro plano, ou terceiro aspecto fundamental, que, como eu disse, Martins e Theo vão chamar de polos, é o plano técnico. Nele você vai apresentar a estratégia de pesquisa, é um assunto que a gente vai falar na próxima aula, de coleta de dados, análise dos dados e de apresentação dos resultados, que são aspectos que vamos abordar posteriormente, ok? Hoje, ao falar da escrita da introdução e trazer os aspectos da introdução, a gente está aí nesse polo epistemológico, porque a gente vai deixar claro que tipo de pesquisa que nós vamos fazer. Bom, então, como eu acabei de dizer, essa natureza do conhecimento gerado pela pesquisa, ela já pode ser evidenciada logo na introdução, tá? Então, aí sou eu mesmo, Eli, correndo o risco de errar, mas a dizer para vocês que eu acho que isso já precisa aparecer na introdução de maneira bem clara, tá bom? Eu falo isso lá no meu livro de elaboração de trabalhos acadêmicos e quero reforçar aqui. Vamos lá, pessoal. Tem dois autores que eu gosto muito. Um é o Kressel, é um autor específico, mais focado em metodologia de pesquisa. E outro autor é o Pedro Demo. Aí já é um autor que nós, da área da educação especificamente, gostamos bastante, no geral, né? Não significa que todos adoram o Demo. Eu gosto muito do Pedro Demo. Tanto o Pedro Demo quanto o Kressel, eles vão dizer que uma introdução de um trabalho acadêmico, de um artigo, de uma pesquisa, deve ter cerca de 2 páginas. Então, o nosso desafio aqui é mostrar para vocês como é que eu faria uma introdução com 2 páginas. O seguinte, a mágica para fazer uma introdução com 2 páginas, eu vou seguir algumas dicas, ou melhor dizendo, eu vou seguir todas as dicas do Kressel, tá? Segundo o Kressel, quais são os elementos que uma introdução precisa ter? Ela precisa apresentar o problema de pesquisa, ela precisa trazer estudos que abordaram o problema, ela precisa apontar as deficiências desse estudo ou lacunas, tá? Eu costumo dizer que ao apontar deficiências do estudo, não significa falar mal dos estudos que você abordou, mas você trazer estudos que abordam o seu problema de pesquisa, até mesmo para dizer assim, olha, tais estudos apontam tais e tais aspectos, mas a minha pesquisa, ela traz esses elementos que os estudos não apontam. Então, são as chamadas lacunas. E, por fim, a sua introdução termina com a importância do estudo, ou a justificativa e o objetivo. Então, com esses 4 elementos de uma introdução,
você consegue escrever uma introdução com cerca de 2 páginas, conforme recomendam o Kressel e o Dennett. Então, vamos lá, dicas sobre como abordar cada elemento da introdução. Agora, olha só, dicas do Kressel, tá? Daqui a pouco vou reforçar com alguns aspectos que eu considero relevantes, tá bom? O problema de pesquisa. Primeiro, você deve apresentar uma sentença de abertura que chama a atenção para o tema, tá? Depois, você deve trazer números ou informações que causam impacto. Nós vamos ver um exemplo daqui a pouquinho de como fazer isso, tá? E, por fim, você identifica o problema de pesquisa. Então, são esses 3 elementos para você conseguir abordar qual é o problema da sua pesquisa, tá? Depois, você vai trazer estudos que abordaram o problema. Então, você vai citar pesquisas sobre o tema. Então, é lógico que você então vai ter que estudar para saber quem já pesquisou esse tema que você está pesquisando. Na minha opinião, aí já o Eli falando, não é o Kressel, tá? Não é necessário dizer os resultados da pesquisa que você estudou sobre o tema, mas falar sobre o que elas fizeram. Se quiser trazer resultados, também pode. E a minha sugestão é trazer o tema de uma maneira mais geral, para depois para a área específica, tá? Então, por exemplo, o seu tema é gestão de TI em hotéis. Então, primeiro você vai falar sobre quais elementos de gestão de TI, para depois você falar sobre gestão de TI em hotéis, né? Então, na hora de pesquisar estudos sobre o tema, é legal que você busque estudos que tenham a ver com aquele segmento no qual você vai fazer a sua pesquisa, ok? Não adianta nada eu trazer, se eu quero falar sobre gestão de TI em hotéis, não adianta nada eu falar sobre gestão de TI em universidade, sendo que a minha pesquisa vai abordar em hotéis, né? E preferencialmente se eu souber que tipo de hotel, né? Que porte e tudo mais. Depois você vai deixar claro, né? Aí são as deficiências, o terceiro elemento, tá? Você vai deixar claro que o que existe, ainda que seja bom, não cobre o que a sua pesquisa apresenta, e aí são as chamadas lacunas que você vai apontar. E por fim, você termina mostrando a importância do estudo e a justificativa, a importância ou justificativa, melhor dizendo, e culminar com a apresentação dos objetivos gerais e específicos. Tá? Então, são esses 4 pontos. Outra coisa que você pode trazer na introdução é a questão de pesquisa. O que seria a questão de pesquisa? A questão de pesquisa, embora elas sejam elementos do plano teórico, se a gente olhar lá no Martins e Teófilo, mas eu poderia dizer que a questão de pesquisa pode ser trazida aqui na. Então, o que é a questão de pesquisa? É a questão central da pesquisa, né? A sua grande pergunta de pesquisa, né? E o Kressel vai sugerir que a questão de pesquisa você use verbos mais exploratórios, do tipo como, por quê. Um exemplo aqui. Olha aí. Como podem ser formuladas estratégias de gestão de pessoas que se adaptam à gestão do Hotel Marieta, considerando seu ambiente interno e externo? Então, isso aí seria um exemplo de uma pesquisa na qual eu quero criar políticas de gestão de pessoas para um determinado hotel. E eu já tenho o nome do hotel. Ao ter o nome, eu já sei o porte dele, onde é que ele se situa, né? Então, quer dizer que a minha pesquisa ela vai buscar alternativas de como formular a gestão de pessoas para este hotel. Então, obviamente, eu teria que estudar gestão de pessoas para a rede hoteleira para entender como é que eu vou fazer isso. Na área de TI não é diferente. Se eu quero fazer gestão de tecnologia da informação para hotel, obviamente eu vou pesquisar, como eu já falei antes, gestão de TI na rede hoteleira. E provavelmente devem ter muitos trabalhos similares ao que eu pretenderia fazer, tá bom? Bom, eu voltei com a minha imagem aqui, porque agora eu preciso comentar uma coisa muito importante. Se fosse numa aula presencial, este exemplo que eu vou mostrar aqui, eu iria fazer a leitura de cada slide, comentar cada slide e dar a oportunidade de vocês fazerem intervenções, tá? Como a gente está apresentando remotamente, ficaria muito cansativo e o vídeo ficaria muito longo se eu ficar lendo os slides dos exemplos, tá? Então, o que eu vou fazer é apenas comentar o que tem em cada slide e vou deixar disponível junto com o material didático os slides para serem lidos, que aí cada um lê no seu tempo, tá bom? Mas vamos lá, um exemplo da introdução, seguindo aquela receitinha de bolo, entre aspas, né? Não dá para chamar de receita de bolo, mas eu chamo,
do Creswell de como escrever uma introdução, tá bom? Seguimos adiante. Ok, então seguindo as dicas do Creswell, a primeira coisa que precisa aparecer na introdução é o problema de pesquisa, tá? Eu numerei os parágrafos aqui apenas por motivo didático, para mostrar que em 11 parágrafos, que cabe em cerca de 2 páginas, é possível escrever a introdução com os 4 elementos apresentados pelo Creswell, ok? Então, observe, no parágrafo 1 aqui, eu escrevi uma sentença de abertura que estimula ou chama o leitor para o tema, tá? Então, tem esse primeiro parágrafo chamando a atenção do tema. Depois vocês leem com calma lá nos slides e reflitam sobre o quanto esse parágrafo chama ou não a atenção para o tema, tá bom? Depois, ainda no problema de pesquisa, eu trouxe números que podem causar impacto sobre a relevância da preocupação com o tema, tá? Então, obviamente que aqui, como o tema é gestão de pessoas, eu vou chamar a atenção da falta de atenção que alguns gestores têm em relação à gestão de pessoas em hotéis. Claro, então se você está tratando, por exemplo, de gestão de TI em hotéis, né? Só para ficar no mesmo ramo aqui, você vai chamar a atenção para os aspectos que podem ser problemáticos se o gestor do hotel não prestar atenção nas questões ligadas à TI. Okay? Depois, no parágrafo 3, ainda em relação ao problema de pesquisa, olha, que é o primeiro aspecto lá do Creswell, eu identifiquei o problema de pesquisa. Tá? Então, com esses 3 parágrafos, eu consigo identificar o problema de pesquisa. Então, vamos para o elemento que o Creswell sugere. Você deve trazer estudos que abordaram o problema. E aí é o Eli sugerindo, não é mais o Creswell, mas o Eli, eu, né, sugiro o seguinte, que primeiro você traga estudos mais gerais e depois você traga estudos mais específicos, tá? Então, voltando à história da gestão de TI, se é gestão de TI em hotel, primeiro você vai falar de aspectos mais gerais ligados à gestão de TI, depois você vai falar especificamente como é que é gestão de TI em hotéis, tá? Então, eu fiz isso aqui nos parágrafos 4, 5 e 6. Então, o parágrafo 4, eu trago estudos mais. No parágrafo 5, que vem a seguir, e o parágrafo 6, eu falo sobre os problemas mais específicos, ok? Então, traz estudos que abordaram o problema. Então, obviamente, você vai ter que estudar quais pesquisas já foram feitas naquela área que você quer desenvolver a sua pesquisa, tá bom? Então, tá aí, abordamos o segundo aspecto do Creswell, que são estudos que abordaram o problema. Então, vamos para o terceiro aspecto que o Creswell sugere. É você apontar deficiências ou lacunas na literatura. Então, aí eu escrevi, você pode escrever 1 ou 2 parágrafos apontando outras pesquisas que, de alguma forma, abrem lacuna para que a sua pesquisa seja realizada. Então, foi o que eu fiz aí no parágrafo 7. Tá? No parágrafo 8, eu também continuo essa história das lacunas, mostrando que o que existe, embora seja interessante e útil para a minha pesquisa, não cobre o que a minha pesquisa vai apontar. Então, claro que aí você vai ser um pouquinho pretensioso nesse momento, porque você vai convencer o leitor que a sua pesquisa ela cobre uma lacuna que ainda não foi coberta na literatura, ok? E por último, é apontar a importância do estudo e os objetivos, né? O Creswell vai sugerir, pessoal, que 3 elementos centrais devem aparecer aqui nos objetivos e na importância dos estudos. O fenômeno que vai ser explorado, os participantes e o local. Então, eu fiz isso nos parágrafos de 9 a 11, tá? Então, lá no parágrafo 9, eu começo a traçar o objetivo de diagnóstico de gestão de pessoas. Depois eu vou dizer o que o estudo vai permitir, né? Ainda falando em relação à importância. E aí eu falo do objetivo geral. Olha, o objetivo deste estudo é tal, tal. Eu falo isso no parágrafo 11. E nesse parágrafo, que eu trago o objetivo geral, eu traço quais são os objetivos específicos. Então, obviamente, eu vou passar um pouquinho aqui, porque eu vou deixar os slides disponíveis para vocês lerem esse exemplo aí, tá bom? Então, olha só, resumidamente, o que a gente acabou de ver? Uma introdução precisa ter o problema de pesquisa, né? Apresentar uma sentença de abertura que chama atenção para o tema, trazer números, principalmente para causar impacto no leitor, e culmina identificando o problema de pesquisa. Essa é a primeira parte. Uma segunda parte da introdução vai trazer estudos que abordaram o problema, você cita a pesquisa sobre o tema,
como eu disse, mesmo que você não traga os resultados dessa pesquisa, mas contar o que elas fizeram, e aí você apresenta o seu tema, né, de uma forma geral e trazendo mais especificamente para o ambiente que você vai pesquisar. O terceiro aspecto é você apontar as deficiências, né, que existem na literatura ou a lacuna que a sua pesquisa vai cobrir. E, por fim, mostrar a importância da sua pesquisa e apresentar os objetivos geral e os objetivos específicos, ok? Então, eu vou dar uma parada aqui e vou retornar para comentar uma outra coisa. Bom, eu vou dar uma paradinha aqui para abrir uns parênteses para falar desse vídeo aí da biblioteca da USP, da Universidade de São Paulo, da Biblioteca Florestan Fernandes. Ela produziu uma série de 7 vídeos intitulada Muito Além do Google. Um desses vídeos chama-se Muito Além dos Periódicos. Tá? Qual a importância de vocês assistirem esse vídeo? Neste vídeo, eles mostram como é que você utiliza o portal da CAPES para você fazer pesquisas. Tá? Então, você pode entrar no portal da CAPES com o seu login institucional aí do Instituto Federal, e aí você consegue ter acesso a livros, a textos completos, a artigos e várias bases de dados para que você consiga fazer suas pesquisas. Então, por exemplo, você pode entrar lá e pesquisar o verbete gestão de tecnologia da informação, entre aspas, seguido, por exemplo, de hotéis ou de rede hoteleira, e você identificar pesquisas, por exemplo, de gestão de tecnologia da informação na rede hoteleira. Né? Isso, claro, para utilizar o exemplo que eu estou citando aqui desde o início. Então, com base no que você pretende pesquisar, você vai no portal de periódicos CAPES para recuperar materiais para você trazer estudos que abordaram o problema, tá? Não tem que ser no portal do periódico da CAPES, ele é uma fonte interessante, confiável de artigos científicos, poderia ser no Google Acadêmico, né, que é o Scholar Google também, tá? Mas não deixe de ver esse vídeo, ele é curtinho, me parece que tem 5 ou 6 minutos apenas, e mostra como que você utiliza seu login do Instituto Federal. Claro, lá é o exemplo da USP, mas o processo é o mesmo, para você fazer as buscas em bases de dados das suas pesquisas, tá bom? Então, assistam, que vai valer a pena, ok? Bom, e voltando aos vídeos da USP, a série, como eu disse, é uma série de 7 vídeos, mas eu vou recomendar apenas 2. O primeiro foi o portal da CAPES, e agora eu recomendaria esse também para vocês. Assistam esse vídeo, ele se chama Um Oceano de Possibilidades, porque ele vai apresentar várias bases de dados onde vocês podem fazer pesquisas, tá? Muito legal. Depois de ter visto esse vídeo, eu conheci bases de dados que eu não tinha nem noção que existiam, onde a gente pode buscar artigos científicos para embasar nossos trabalhos, tá? Então vale a pena assistir, fica a dica aí também. Bom, eu deixo aí a lista de referências, não deixem de ver os slides para ler os exemplos lá, né? ou o exemplo que tem do gestão estratégica de pessoas. Junto do exemplo, eu vou deixar também mais um outro exemplo de um estudante lá da graduação em Ciências Contábeis, onde eu dei aula de metodologia durante 4 semestres. Eles tinham também que fazer um projeto de pesquisa na 7ª fase, e na 8ª fase eles davam continuidade a esse projeto de pesquisa. Tá? Semelhante ao que vai acontecer com vocês. Agora apresentam uma pré-proposta e a partir do próximo semestre vocês terão um orientador para dar continuidade à pesquisa. Então, o exemplo que eu vou deixar lá, de um aluno da Contábeis, vocês vão ver que legal, ele consegue seguir à risca essas dicas do Cresel, de apresentar o problema de pesquisa, estudos que abordaram o problema, trazer as lacunas, né, apontar as lacunas, e por fim, ele culmina com o objetivo geral específico. Tá? Então, vale a pena ler o exemplo aqui do slide, de gestão de pessoas, e ver o exemplo lá também da área de contábeis, e aí a partir disso você tem bons elementos que te dão suporte para você começar a escrever sua introdução, tá bom? Então, por enquanto é isto. Então, atenção na atividade que vai ser postada junto com este vídeo aqui, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula, que será presencial.